Quando a gente olha para as ações, o que a gente quer identificar na nossa avaliação, basicamente, é o resultado que vai ter nos anos seguintes, quanto isso vai trazer de lucro ali por parte da empresa. Esse daqui é o DRE da Taesa. Então, a gente acaba entendendo também que é muito importante conseguir observar, avaliar o que está acontecendo aqui, para poder mensurar se o que estava acontecendo no passado também vai, de certo modo, se o que estava acontecendo no passado vai servir como métrica para a gente poder avaliar aí os resultados, os futuros de Taesa. Normalmente, como que acaba se observando isso? A gente olha muito pro preço atual e pro lucro atual para poder definir o que vai vir ali para o futuro. Mas olhasse uma abordagem apenas, por exemplo, de um ano ou um período passado para trás, porém não necessariamente que ele seja mais curto ou mais longo, mas olhar ele significa que você deve extrair alguma informação dele para poder avaliar o futuro. Saber, de certo modo, o quão previsível ele foi, para saber então também se o futuro seria previsível. Se em Taesa, por exemplo, você observar que o resultado anual do passado, vamos dizer assim, o resultado aí do exercício, o lucro líquido, enfim, o prejuízo, ele acaba tendo uma variação muito grande, não tem valores, ele acaba tendo valores muito dispersos da média, então normalmente não tem um certo grau de confiança para poder usar ele como base para o resultado dela do próximo ano. Onde que normalmente a gente vai acabar encontrando empresas assim? Normalmente empresas menores ou empresas de setores que são de consumo, setores mais cíclicos, que acabam tendo resultado dessa forma. Essas empresas vão ter, sim, variação, porque elas acabam dependendo também da economia, não são apenas exatamente fatores exclusivos delas, internos, que elas vão controlar. Muitas vezes isso é influenciado pelo preço do produto, como empresas de commodity, que acabam tendo que vender o produto de acordo com o preço no mercado global. Ela não consegue necessariamente determinar o preço, também com o custo de produção, eventualmente empresas de safra podem incorrer nesse tipo de custo, a quantidade que elas podem produzir, então isso afetaria a receita delas. Tudo isso vem de encontro com o olhar do passado e o olhar do futuro. Em alguns sites, por exemplo, na internet, você vai olhar, aqui tem um demonstrativo de resultados de Taesa, que vai trazer aqui os resultados dela do último ano. Isso daqui é como se fosse um resumo de alguns pontos que a gente encontra aqui, que vai ter no site de relação com os investidores da empresa. E esses sites trazem já essa informação aí mastigada, pronta para serem visualizadas. Então aqui acaba ficando fácil acompanhar como que foi, por exemplo, a receita líquida, como que estavam as margens, o EBIT da empresa, e esse daqui está numa base trimestral. Então aqui, de cada trimestre, você tem o valor do que aconteceu, o resultado financeiro e o lucro líquido. Aqui junto, esse verde mais escuro são os proventos e o azul seria o lucro líquido. Então é possível ver que, de certo modo, aqui teve variação, por exemplo, aqui nos últimos anos, o que eventualmente fez com que elevasse a média, se você fosse olhar para uma média do resultado dela. Porém, no demais, ele é muito previsível, né? Se a gente for olhar, acompanhar aqui, ó, o que mostra aqui de 2015 até 2020, fica sempre numa base bem previsível, e o de agora, apesar de aqui também ter sofrido uma leve queda, a princípio a tendência dele seria se manter estável. Tem um outro lado que, como isso aqui estaria caindo,
nesses últimos períodos a gente estaria aqui em uma tendência de queda. Porém, a gente também não pode levar em consideração que uma tendência de queda, o lucro aqui tenderia a continuar caindo. Da mesma forma que aqui, em essa tendência de alta, a gente não pode levar em consideração que esse lucro vai continuar subindo, para poder simplesmente avaliar o que vai ser no próximo ano ou para os próximos trimestres, enfim, da empresa. Se a gente levar isso como premissa de que uma tendência de alta vai continuar em alta ou uma tendência de queda vai continuar em queda, simplesmente, puramente essa informação olhando sobre os números, o resultado final, a gente acabaria negligenciando uma coisa muito importante, que seria também a análise da empresa em si, o motivo de estar acontecendo isso daqui. Essa situação de análise do resultado, para entender o quanto que é de importância para o futuro, o que veio acontecer no passado, deve ser levado em conjunta com os fatores econômicos, por exemplo, da empresa, assim como da economia. O setor que a empresa vem é muito importante, porque de acordo com cada setor, acaba deixando ela mais previsível ou menos previsível. Taesa, nesse ponto, vem de um setor muito previsível. Até por isso que nos anos passados ela tinha uma margem muito previsível de resultado. Foi elevada, porém, de certo modo, está voltando, vamos dizer assim, ali ao que é o normal, ao padrão. Então, qual é o principal cuidado aqui? É você entender que o resultado passado, ele deve ter uma base, uma solidez para você poder usar ele como métrica também para o resultado futuro. Para você entender que, de certo modo também, mesmo que a empresa acaba tendo uma alta no resultado, por exemplo, isso necessariamente não quer dizer que ela vai continuar com aquele resultado no próximo ano ou no outro. Da mesma forma como nesses trimestres aqui ela teve um pouquinho menos, vamos dizer assim, de lucro, não quer dizer que ela vai continuar tendo um lucro assim menor. Seria normal essa curva onde ela sobe, onde ela baixa e onde ela sobe. Aqui acabou tendo uma elevação bem maior e aqui já voltou para o seu normal. De onde é que você vai tirar conclusão sobre isso ou confirmar o que está acontecendo? Basicamente no DRE. Aqui você vai entender o que aconteceu com a empresa, aonde vieram a receita dela e, de certo modo, para onde foram aí os custos dela. Isso aqui também tem um outro ponto muito importante para entender, poder observar, compreender cada conta dessa, para poder entender se realmente o que está acontecendo, o que está condizendo com o que a empresa está dizendo, com o que a empresa está demonstrando para a gente, para chegar no resultado que ela trouxe. Mas, basicamente, no final de tudo, é o que vai ter o resultado. Então, nessas últimas linhas aqui, no caso do Taesa, aqui nessa antepenúltima de resultado do exercício, esse daqui é o resultado dos últimos 9 meses, que a gente vai poder encontrar o que ela tá trazendo. Então aqui não está ali igual no site do Fundamentos por trimestre, está mais consolidado desses últimos trimestres, mas ela está mostrando para nós o que realmente no final aconteceu. Enfim, aqui para cima vai ter outras métricas que a gente também vai olhar, mas aqui especificamente sobre o quanto de importância a gente vai pegar para esses resultados, para olhar para o futuro e poder prever o quanto que a gente pode esperar também de resultado, se basearia em olhar para todos em conjuntos, ano a ano, para poder então estabelecer uma média desses resultados e avaliar se essa média é seguida de acordo com a empresa no passado, para a gente poder levar então essa média para o futuro. Mesmo assim, isso não garante que a gente tenha determinado resultado no futuro. Não garante que ele vai estar próximo à média ou na média em si. Teria, de certo modo, um maior grau de confiança, que a gente poderia olhar para uma empresa assim e realmente entender
que no futuro a gente tem um grau de confiança maior do que olhar para uma empresa que não tenha essa característica. Isso é evidente e fica muito fácil para conseguir interpretar. Então, no final, o que acontece? Quando você vai olhar para um resultado ou para o conjunto de resultados de determinada empresa, seja o resultado final nela, o que você vai procurar no passado para poder olhar então para o futuro? Ver a métrica que ele tem, a dispersão que ele tem na sua média, para entender se aquilo realmente é relevante para você poder avaliar o futuro a partir daquela média. Fazendo isso, você consegue, de certo modo, ter um grau a mais de confiança na sua análise e um certo grau de confiança maior no seu futuro, de acordo com aquelas empresas que não têm essa média de resultado um pouco mais previsível.